Bem-vindos ao curso de Bolsa de Valores e Forex para as modalidades Day Trade, Swing Trade e Position Trade gratuito. Você vai acompanhar todos os dias as operações reais de Day Trade ao vivo, comprovando as ordens das operações gravado antes e depois. Pela primeira vez no Brasil, uma escola comprova seu método com as operações reais. Nenhuma escola no Brasil faz isso. E você acompanhará também a análise e probabilidade dos ativos para longo prazo. Acesse www.traderprofissional.com.br. Antes de você fazer a compra de nosso curso ou não, você faz nosso curso de teste grátis. Estratégias ao vivo de day trade com ordens comprovadas e a análise ao vivo de longo prazo para os principais ativos do Ibovespa. É a única escola do Brasil que prova todas as operações de day trade com capital real ao vivo antes e depois das decisões. Logo, o nosso método é comprovado. Você pode aprender grátis antes de comprar nosso curso ou não. Eu me chamo Leandro Santos, sou day trader, trader profissional, position trader há mais de 7 anos no mercado. Sou programador e desenvolvedor web, sou desenvolvedor deste site também e sou expert em PNL, tenho muitos anos na área para resolução de problemas emocionais e psicológicos, principalmente para o mercado financeiro. 9 horas e 51 minutos, dia 22 de abril de 2014, terça-feira. Bom, pessoal, o mini índice se encontra aqui, fez aí um novo pivô de baixa, rompeu esse suporte onde a probabilidade pela técnica Fractal Prophecy é vir buscar esse outro suporte. Então o preço tende a fazer esse movimento e, consequentemente, se der um sinal de compra aqui na média móvel, a probabilidade é grande de dar stop. Então eu não vou operar comprado, porque existe essa probabilidade de movimento do preço aqui. Ao mesmo tempo, vendido, se der sinal de venda na média móvel, durante esse movimento provável que o preço pode fazer, eu posso estar entrando na operação, porque a minha chance de acertar é muito maior. A gente percebe também que o mini índice ele, fez até um rompimento aqui, desse ponto de rompimento onde a probabilidade de iniciar uma tendência de alta, mas ele não fez isso. E embora tenha rompido esse topo, isso é chamado de rompimento falso. Isso está de acordo com a psicologia por trás dos candlesticks quando se trata de um rompimento. E por esses candlesticks, e por esse candlestick que rompeu, a psicologia é de que o mercado respeita essa resistência e ele se encontra fazendo uma correção, ou quem sabe continuar nessa mesma direção, revertendo a tendência, certo? Logo, o mercado ele se encontra em tendência de baixo. Na direção dele, trata-se de baixa, não necessariamente uma tendência de baixa, é de alta ainda a tendência, mas o movimento dele provável é de queda. Eu vou aguardar e a partir de agora a gente já pode estar entrando na operação. E nas próximas configurações, se a condição técnica for favorável, a probabilidade for a favor da minha operação, eu vou estar entrando na operação. 10 horas e 12 minutos. Bom, nós temos aqui o mini índice, então fez esse sinal de compra. Conforme eu falei, o mercado tem a probabilidade de fazer esse movimento aqui. Então a chance desse sinal dar errado, tem uma chance enorme de dar errado, não quer dizer que vai dar errado, mas é muito maior a chance de dar errado do que dar certo. Então eu não vou operar, vou aguardar o momento certo, tá? Então tem chance de voltar tudo e dar stop aqui. A entrada foi aqui 5 pontos acima da máxima desse candle e aqui 5 pontos abaixo da mínima seria o stop loss. Então tem probabilidade do preço voltar tudo e atingir o stop loss. 10 horas e 27 minutos. E olha só o que aconteceu. Temos aqui então o ponto de stop, estava aqui e foi atingido. Eu não teria tomado stop porque fez um movimento de alta, eu teria zerado o risco aqui, então eu teria saído no 0 a 0. Mas esse 0 a 0 também envolveria
alguns custos que mesmo assim eu terminaria um pouco negativo por causa da corretagem. Então terminaria com uma migalha negativa, mas eu teria prejuízo aqui. Então foi evitado um prejuízo de qualquer maneira. E é uma condição técnica ruim, não compensa entrar numa situação dessa. Vamos ver aí se dá uma oportunidade de venda, porque o mercado tem chance de fazer esse movimento aqui, até romper esse suporte. Só tem que dar um sinal de venda aqui na média móvel pra gente ficar e seguir tendência, né? Então são 10 horas e 51 minutos. Foi descoberto aqui uma zona de alto risco, que é a zona do Congestion Profit, onde tem probabilidade de dar tudo errado aqui. Aqui deu um sinal de compra, tá? A gente já conseguiu acertar que daria errado essa operação. Aqui também deu um outro sinal de compra, tá? Fez aqui um fundo aqui na média. O rompimento da máxima desse candle foi entrada. O stop loss está aqui 5 pontos abaixo da mínima desse candle, que é um doji. Então é provável que dê stop, eu não vou estar entrando. O preço no mini índice tem chance de ficar consolidando. Lembra que eu falei que o preço poderia chegar nesse suporte, então era a probabilidade do movimento do mercado. Eu até estava prestes a entrar aqui, tá? Tá quase dando stop aqui já. Eu estava prestes a entrar aqui, só que foi um sinal de venda ambíguo, né? O preço acima da média aqui. E também não estava convergente com os 5 minutos, porque quando eu entro no gráfico de 5 minutos, o sinal e os padrões de candles tem que estar convergentes com um certo padrão nos 5 minutos. Então, eu não entraria até que eu acertei o movimento de queda. Né? Se eu tivesse entrado nesse sinal, eu teria ficado no 0 a 0 e, consequentemente, eu teria tido uma tentativa que foi bem sucedida, porque eu sairia no 0 a 0. Então, isso é o que importa. Quando a gente entra, a gente acertar o movimento de queda. Mas eu não entrei porque estava ambíguo, certo? Vamos observar agora para ver se o preço ele realmente vai ficar dentro dessa zona, como é a probabilidade de 80% do preço ficar dentro dessa zona de alto risco, lateralizando, sambando dentro desta zona vermelha aqui, certo? E eu vou ficar de fora porque tá muito perigoso. Bom, a zona do Congestion Profit, o sinal de compra não deu errado conforme a probabilidade alta de dar errado. Tinha 80% de chance de dar errado. Inclusive o preço tentou voltar e estopar, quase estopou. Depois do sinal de compra, 2 vezes inclusive, mas rompeu já a zona do Congestion Profit. Não temos mais essa zona de alto risco, com probabilidade de 80% de dar sinais falsos e de lateralizar dentro desta zona. Ela foi desaplicada. Ao mesmo tempo, não entramos na operação porque a condição técnica era ruim. O horário agora são 11 horas e 5 minutos. Daí muita gente me pergunta, mas era para você ter ganhado. Primeiro que a gente não sabe se a tendência vai explodir mesmo lá em cima. E segundo que também, a maioria das vezes, dentro dessa zona de alto risco dá stop. Teve um dia e eu gravei ao vivo, tá no YouTube, um dia que eu não fiz operação e foi 9 stops, seria 2,50% de prejuízo. Então não adianta eu ganhar uma vez, sendo que a maioria do tempo eu vou tomar essa quantidade enorme de stop. Então, se der um trade de 5%, não tem problema, porque no longo prazo eu não estaria ganhando dinheiro. No curto prazo, talvez. Mas o que importa é dinheiro no bolso no longo prazo. Vou aguardar para ver se a tendência agora é de alta. Preço acima das médias móveis. Vamos ver se o preço volta para as médias e dá uma condição técnica boa para iniciarmos a operação. Bom, pessoal, 11 horas e 40 minutos. O que aconteceu? Eu fiz a entrada operacional aqui, tá? Deu um sinal de compra. Pela probabilidade do preço e do movimento do preço, era dele vir buscar esse topo, certo? Fiz a entrada operacional aqui no rompimento de 52.840 que a gente entrou aqui, ou melhor, 52.905, desculpa, tá? Que eu fiz a entrada. E
No caso, meu stop loss estava aqui. Só que pela técnica stop profit, foi indicado para eu subir meu stop para cá. E a gente tomou o stop e tem chance do preço vir buscar esse stop. O meu stop estava aqui, eu ia perder 0,3%. Só que a técnica stop profit indicou, existe probabilidade altíssima de te dar prejuízo. Então, se o preço tocar nesse ponto, é provável que ele venha buscar esse e te stop. Então, saia com prejuízo menor. Entrei com 14 contratos, volume financeiro de 140 mil para um capital de 100 mil. Né? A gente estava meio 0,5x alavancado. Se a gente ganhasse 1%, 2%, a gente ia ganhar muito mais. Então a gente arrisca pouco, 0,3%. Alavanquei, mas mantive o mesmo risco de 0,3%. Tudo calculado em 1 segundo, considerando todas as taxas e emolumentos. Deixa eu só colocar o horário aqui antes que eu esqueça. 11h42. Por esse software aqui, Speed Risk Manager, que calcula pra gente em 1 segundo o risco e a gente entra com plenitude, preenchendo a boleta. Então isso é fundamental, uma técnica nova também que a gente utiliza de manejo de risco com auxílio do software. E eu saí no stop Prophecy, que é um stop que a gente sai antes de tocar o stop inicial. Então a gente tem o stop inicial que estava aqui, o stop Prophecy indica que provavelmente vai dar o stop e você sai antes com um prejuízo menor. Bom, tá aí que eu acabei de falar. Eu saí aqui mais ou menos, tá? Eu entrei aqui, tá? Fiz a entrada aqui e saí aqui. E saí com 0,2% mais ou menos de prejuízo. Era para eu sair com 0,3% e sair antes. Então quer dizer, a nossa técnica consegue, depois que você se arriscou, prever. Claro que é probabilidade, não é garantido, mas consegue prever que vai dar stop. Consegue adivinhar que vai dar prejuízo. Então você sai antes, vai sair no prejuízo também. Vai sair no prejuízo menor. Então dessa forma a gente vai perdendo um pouquinho quando a gente vai tomando prejuízo. Mas com esses 140, 150 mil que eu tava aqui em jogo, se eu ganhasse 2%, ia ser uma fortuna. Então não tem problema tomar stop. O importante é arriscar migalhas e quando acertar ganhar muito. Tá? E o importante também é evitar prejuízos completos e adivinhar que vai dar prejuízo e sair antes, ou no 0 a 0, ou com risco pequeno, com prejuízo pequeno, igual aconteceu hoje. Então a gente vai perdendo migalhas, mas se eu acertasse 1, 2%, se eu acertasse 1.000 pontos, 1.500 pontos, que pode acontecer isso, realmente, a lucratividade seria significativa. E isso é o que importa. Só que uma demonstração das operações do mês, tá? Que a gente fez no mini índice. Então hoje aí eu perdi 0,20%. Tá? Era para eu perder 0,3%. Perdi 0,20%. Aqui, por exemplo, ó, eu já não posso estar entrando comprado, porque o preço tende a fazer um movimento de queda. Então, se der um sinal de venda aqui, eu posso estar entrando se tiver convergente com os padrões de candles dos 5 minutos, que também tem essa questão de convergência, verificar como é que está o gráfico do 5, porque eu opero o 5, eu entro pelo 1 porque o 1 é barato. E aqui a gente tem um exemplo, tá, pessoal, das operações. Perdi então nessa última aqui, dia 22. E olha só, quando a gente ganha, né, a gente consegue ver aqui claramente que quando a gente ganha, por exemplo, a gente ganha 1.197, 1.980, 1.200, 1.600. E as perdas, quando a gente perde, é mixaria. Né? Aqui foi um stop completo de R$300 praticamente. Tem que colocar aqui o lucro bruto, rentabilidade líquida aqui, né? Então aqui a gente perdeu outra vez completa, mas a maioria das vezes a gente consegue perder menos quando a gente erra. Então isso é importante também para você escapar dos prejuízos quando você está operando. E quando você se arriscou, você entrou na operação e você sai da operação com ou risco zerado ou com prejuízo menor, porque você sabe que vai dar prejuízo com alta probabilidade. Tem probabilidade de dar prejuízo. Foi o que aconteceu com a técnica Stop Profit executada agora. A gente descobriu agora o horário 12h07,
Descobriu agora uma zona do Congestion Profit aqui entre essa linha vermelha aqui, 53.206 e 52.386. Aqui deu um sinal de venda, o preço ele tem chance de fazer, quem sabe, um movimento de queda até aqui. Porém, a continuação desse movimento de queda até aqui não é favorável. E esse sinal de venda ele não está convergente com o sinal de venda dos 5 minutos. Então é necessário uma análise de convergência do preço, tá? Porque esse sinal de venda antecipa o sinal dos 5. Então essa análise de convergência tem que também estar analisando o gráfico superior. E existem certos padrões de candles que me permitem entrar nesse sinal. Esse sinal não é o sinal ideal. A gente está entrando, tem chance de fazer um movimento de queda, mas não é o ideal. Está fora da nossa estratégia e por disciplina eu tenho que seguir. Então não entrei aqui, tá? Mas o mercado veio buscar esse fundo aqui, esse suporte, e ele tende a testar novamente. Não houve nenhum indicativo de falha de teste, mas como existe essa zona do Congestion Profit, o preço vai ficar oscilando. Aqui, por exemplo, da média móvel até aqui daria 0,54 e voltaria tudo, certo? Para cima, até que daria 0,94%, mas o problema aqui, grande problema que nós temos é simplesmente a probabilidade grande de dar stop, né? Que a gente tem aqui. Que inclusive, né, a gente teve... Aqui foi um sinal de compra também, nesse candlezinho aqui. Rompeu a máxima no mesmo candle, depois de ter rompido a máxima aqui, deu stop nesse candle pequeno. Que é esse doji. Né? Então aqui também deu um stop, eu não falei. Mas aqui teria dado um outro sinal falso. Mas eu já sabia que tinha chance disso acontecer, porque rompeu esse suporte pela técnica Fractal Profit, que usa movimento do preço e padrões do preço e a sua direção em força com base em resistências e suportes especiais aqui. Né? E existia a probabilidade do preço vir aqui buscar esse suporte, e ele veio. Mas eu não poderia entrar na operação. E também eu não quero operar e sair aqui, eu quero pegar uma tendência forte. O que tudo indica agora é que não haverá uma tendência forte, e sim uma consolidação no gráfico de 5 minutos. No gráfico de 5 minutos, a gente vai ter uma consolidação aqui grande. Provável. Não quer dizer que vai ter, quer dizer que é provável. E eu trabalho a favor das probabilidades, então eu não opero. Aqui a gente tomou um stop aqui, mas a gente saiu com prejuízo pequeno. Que a gente saiu antes de dar prejuízo usando a técnica Stop Profits. Meio-dia 53, bom. Então, conforme eu tinha dito, preço lateralizaria com alta probabilidade, e eu trabalho a favor das probabilidades, então eu não entrei na operação. Então aqui deu um sinal de venda, não tinha convergência no sinal, nos padrões de candles com os 5 minutos, então ele voltou conforme era provável também, embora o preço tinha a possibilidade de fazer esse movimento de queda. Tem também outros detalhes que a gente tem que considerar, então não entrei nesse sinal. Que outro sinal de compra também falhou, ou seja, dentro da zona do Congestion Profit, zona de alto risco. E deu esses stops aqui, fez estas falhas, e a gente conseguiu prever e saiu da operação. E não entramos na operação. Fiz uma operação que tinha uma condição técnica favorável de dar certo, mas voltou tudo, sem problema algum. Lembrando que aqui, tá, pessoal, o candle tá um pouco abaixo da média, só que lá nos 5 minutos a situação estava exatamente em cima da média. Então a gente tem que estar analisando os dois gráficos e com base na condição dos 5 minutos a gente trabalha e faz a operação. Então foi correta a entrada operacional aqui. E agora o mercado tende a ficar lateralizado, o mini índice hoje, então, né, totalmente lateralizado, né? A gente tendências ruins, tendências pequenas, enfim, não deu pra gente pegar nada sem problema algum, porque isso é provável de acontecer alguns dias, e o trader tem que lidar com isso. Atualmente 1h55, tá? O horário aqui 1h55 aqui no Home Broker. Aqui na
boleta com as cotações em tempo real da plataforma real de trade. E aqui a comprovação da operação. Foi uma operação perdedora, mas nós evitamos perder o que estava projetado para a gente perder, que era 0,3. E eu saí com 0,20% de prejuízo e acertei, adivinhei que ia dar o prejuízo, o stop, pela técnica Stop Profits. Compra 14 contratos, 52.905 e a venda 52.840.